Efésios. A partir do verso 1 do capítulo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Até aqui. Irmãos, essa é uma carta que Paulo escreveu, e das 13 cartas que ele escreveu, é uma das cartas muito sublimes. E há verdades fundamentais nesta carta, assim como toda a palavra de Deus. Mas essa carta, ela tem algumas revelações muito sublimes, muito grandes, e que seria maravilhoso para todo filho de Deus poder compreender. E mais do que compreender, ter o benefício de experimentar as realidades dessa palavra. E é tão maravilhoso que Paulo, inspirado pelo Espírito do Senhor, ele começa então a descrever algumas coisas que aconteceram até mesmo antes da fundação do mundo. E Paulo começa a descrever certas verdades a partir do coração de Deus, para então chegar até nós. E essa carta, de maneira assim muito simples, mas a gente podia dizer que ela tem duas partes. E Paulo então começa com aquilo que está no coração de Deus, ou seja, a visão do ponto de vista de Deus. E numa segunda parte, aquilo que cabe a nós como uma vocação que nós temos em Cristo. Então há uma revelação de Deus nessa carta, de coisas gloriosas, porque elas partem daquilo como Deus vê, aquilo que está no coração de Deus. E Paulo vai falar nessa carta de coisas que eram como que o mistério oculto em Deus pelos séculos, mas que agora, em Cristo, Deus desejou revelar-nos. Então é uma grande honra para nós ter esta realidade de que Deus, Ele tem um mistério no seu coração, mas que Deus estava desejoso de revelar esse mistério. Estava oculto no coração de Deus, mas o Senhor
pela sua graça, diz aqui a palavra, Paulo começa a escolher vários adjetivos, né? Pelo beneplácito da sua vontade, pelo seu bom prazer, ele quis revelar aquilo que estava no coração dele. E pela misericórdia de Deus, nós somos aqueles que podem receber esta revelação desse mistério que estava oculto no coração de Deus. Até que a palavra diz que os próprios profetas, eles inquiriam, eles queriam entender a respeito daquilo que estava no coração de Deus, e por séculos, e não foi revelado. Mas a nós coube essa graça de receber essa revelação. E Paulo começa nos dizendo, então, de quão abençoados nós somos. Eu me lembro que eu cresci num lar evangélico, então eu escutei a história da Bíblia por muito tempo, desde novo, desde criança. E depois chegou um momento na minha experiência com o Senhor que eu senti que realmente eu tinha aquela alegria da salvação, a certeza da salvação, em torno dos meus 18 anos. E foi por aí, com meus 18 para 19, que eu me lembro da primeira vez que eu li essa carta. Porque eu já tinha lido, aliás, antes, mas dessa forma, que essas palavras eu comecei a ler. Eu lembro que eu saí de Belo Horizonte, peguei um ônibus, cheguei de madrugada em Belo Horizonte, na rodoviária, enquanto estou esperando ali amanhecer um pouco, comecei a ler essa carta. E aquilo foi tudo vindo ao meu coração, como uma revelação de Deus, e aquilo tocou-me profundamente. Isso eu tinha meus 18, já estou com meus 52, né? Então, aquele momento, né, lendo essa carta aqui, eu falei, puxa, que coisa gloriosa. E até hoje, quando leio, né, hoje de manhã eu fui ler essa carta de novo para estar aqui. Como é maravilhosa essa revelação de Deus. E a palavra é assim, né? Bendito o Deus e Pai. Começa com Deus e Pai. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo. Deus nos abençoou, irmãos, com toda sorte de bênçãos. Você que é um filho de Deus, você foi abençoado com toda sorte de bênçãos. Que coisa gloriosa! Toda sorte de bênçãos. Mas foi em Cristo. E é em Cristo que nós temos todas as coisas. E foi em Cristo que Deus fez todas as coisas. Aliás, essa é uma expressão maravilhosa que Paulo usa. Por várias vezes no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, ele vai usar essa expressão, em Cristo. Irmãos, toda a nossa vida, todo o segredo, toda a vitória, tudo está em Cristo. Nós temos que ter essa consciência. E esse é o coração de Deus, é tudo no Filho. E nós devemos também caminhar com tudo no Filho, tudo em Cristo. De uma maneira revelada, mas muito mais ainda, de maneira experimentada. Tudo em Cristo. Você só é abençoado em Cristo. Fora de Cristo, não há bênção. Você tem que estar em Cristo, porque fora dele não há nada. Mas em Cristo há toda sorte de bênçãos espirituais. Esta é uma realidade. Tudo é em Cristo. Para nossa alegria, diz a palavra, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma condenação. Quando isso entra em você como revelação de Deus, acabou-se todas as dúvidas. Acabaram aquelas discussões. Crente perde salvação? Não perde salvação? Ih, não, mas esse versículo aqui... Irmão,
Acabou. Não tem teologia, não tem argumentação, você tem a revelação de Deus, essa verdade, que aqueles que estão em Cristo não estão em condenação. Em Cristo. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus nos conduz em triunfo em todas as coisas. Como? Em Cristo. Você será vitorioso, você caminhará na vitória somente em Cristo. Fora de Cristo não tem. Fora de Cristo é perda de tempo. Fora de Cristo é morte. Fora de Cristo é derrota. Mas em Cristo há toda a vitória. Em Cristo tem toda a plenitude de Deus. Então esta é uma revelação maravilhosa para nós, né? Deus, o Pai, nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo. E ele vai descrever algumas dessas bênçãos, né? Esse verso aqui foi cantado, né? Alguns desses versos. Quantas bênçãos, né? Tem várias. Assim como nos escolheu nele, olha só. Deus nos escolheu em Cristo. Eu espero que isso esteja muito claro para cada um de nós. E é em Cristo. Em Cristo. Que temos tudo diante de Deus. Que Deus nos abençoou em Cristo. Então Ele nos escolheu em Cristo. Antes da fundação do mundo. Para alguns isso aqui é uma loucura, né? É uma verdade que muitos de nós gostam de passar por cima, ou então gostamos de pegar essas verdades aqui para debater e discutir opiniões. Mas, irmãos, se nós deixarmos ser tocados pela palavra de Deus, vai acabar com tudo isso. Porque nós vamos, com santa reverência, estar diante do Senhor e ver a sua soberania, ver o seu amor, a sua graça em Cristo. E isso vai ser verdade, vai ser real para nós, vai estar como que revelado ao nosso coração. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Em Cristo de novo, por meio dele. O tempo inteiro aqui, a palavra do Senhor vai nos lembrar que é em Cristo. Em Cristo. Em Cristo, então, fomos predestinados para a adoção de filhos. Olha que glória! A predestinação não é para você ficar livre do inferno ou não, né? Mas a predestinação é para que você seja adotado como filho de Deus em Cristo. E essa adoção, é claro, não vamos ter tempo de tocar nisso, mas não é aquela adoção que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, né? Na nossa forma de pensar, um filho adotado é alguém que o pai biológico, por alguma razão, não pôde criá-lo, e aí então outra família, que não são os pais biológicos, pega aquela criança e começa a criá-la. Ela é a filha ou filho adotivo. Mas não é isso aqui que a palavra de Deus está falando. A adoção, né, de filhos aqui é, na realidade, nos tornarmos filhos maduros em Cristo. A adoção, aqui nesse contexto, nesse conceito que Paulo fala, são só para os que já são filhos. Alguém que já é filho, mas ele agora está predestinado a ser um filho maduro. Deus tem chamado a todos nós, sem exceção. E essa é uma das bênçãos de Deus em Cristo, para sermos filhos maduros. Está dizendo a palavra, Ele nos predestinou para a adoção de filhos.
É interessante que a palavra, fazendo um parênteses, né, a palavra de Deus vai dizer assim, que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É uma palavra no grego lá, filhos. Ou criancinhas, é teknon. Não preciso guardar essa palavra não, mas é só o conceito, né? Mas diz que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos, é outra palavra esse filhos, são filhos maduros, é a mesma palavra que está aqui, Paulo está usando em Efésios, ruios, filhos maduros, aqueles que crescem no Senhor e que são guiados pelo Espírito, esses são filhos maduros. Mas quem nasceu de novo, acabou de nascer, se tornou um bebê em Cristo, uma criança em Cristo. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhe deu o poder de se tornarem filhos. Esse filhos ali é filhinhos, crianças, bebê. É uma palavra diferente. Deus nos abençoou com esta bênção de um dia nós seremos a semelhança do seu Jesus. Aliás, Romanos, Paulo diz isso, que fomos predestinados para sermos semelhantes ao Senhor, para sermos conformados com o Senhor, para atingirmos a estatura do varão perfeito. Esse é o desejo de Deus. E ele vai descrevendo várias bênçãos aqui. E chega no versículo 8, ele diz que derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Há um mistério então de Deus, o mistério da sua vontade, que Deus deseja revelar, que estava oculto no coração de Deus, mas Deus quer nos revelar. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos e vai nos revelar esse mistério. E diz aqui de fazer convergir nele aqui em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Irmãos, Deus tem um propósito no seu coração. E esse versículo que nós acabamos de ler, o versículo 10, eu diria que ele é o centro do coração da vontade de Deus. É o centro aqui da vontade do Senhor. Qual é o propósito maior de Deus? Geralmente, há muitos anos atrás, eu costumava fazer essa pergunta, né? Quando ia ajudar os irmãos em alguns assuntos, quando nós estávamos compartilhando a palavra, já fiz essa pergunta, né? Qual é o maior objetivo de Deus? Qual é o maior propósito de Deus? Qual é o supremo propósito de Deus? As respostas são as mais variadas. Salvar os homens. Pregar o Evangelho. E vão surgindo várias perguntas. Mas o que é o propósito eterno de Deus, irmãos? O que está oculto no coração de Deus e Deus vai revelar? É que Ele quer convergir todas as coisas em Cristo. Esse versículo 10. O maior propósito de Deus não é te livrar do inferno, não é me livrar do inferno. O maior propósito de Deus não é amarrar a Satanás ou lançá-lo no lago de fogo lá no final das contas. Isso não é o maior propósito de Deus. O maior propósito de Deus, ou Paulo vai dizer depois, mais à frente, o propósito eterno de Deus, o supremo propósito de Deus, é fazer com que todas as coisas possam ser convergidas em Cristo. Esse versículo 10. Tudo mais, irmãos, é para fazer isso acontecer. Você e eu fomos salvos, fomos chamados, fomos escolhidos em Cristo para fazer isso acontecer, para participar desse propósito maior de Deus.
convergir, reunir todas as coisas em Cristo. Eu espero que você, se até hoje não tinha, por acaso, não apercebido disso, que perceba. Porque aqui está o coração de Deus, irmãos. Nós fomos chamados para participar deste propósito de Deus. Aqui, Paulo vai dizer de uma outra forma, mais um pouquinho à frente, no versículo 11, no capítulo 3. Ele diz, olha, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele usa essa expressão, o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. Deus estabeleceu um propósito eterno em Cristo. Esse propósito de Deus, irmãos, vai fazer com que todas as coisas possam convergir a Cristo, possam se reunir a Cristo. Na realidade, de maneira bem objetiva, reunir todas as coisas a Cristo é torná-lo cabeça, Senhor sobre todas as coisas e colocar debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo tudo e todos. E para isso Deus nos chamou, para participarmos deste maravilhoso propósito dele. Então, a sua salvação, o seu chamamento não é algo assim desconectado, não é algo assim solto. Não é simplesmente que Deus ele ficou com pena de você, ele tem que salvar aquela pessoa, então salvou para livrá-la do inferno. Não é isso, irmãos. É porque Deus, já no seu plano eterno, antes mesmo de você existir, está dizendo, antes da fundação do mundo. Não entendemos isso, isso é algo extraordinário. Mas antes da fundação do mundo, Deus já te olhou, já te amou e já te escolheu em Cristo para você participar desse eterno propósito. Amém. Deus já tinha estabelecido tudo, que todas as coisas estariam sujeitas aos pés do seu Filho Jesus. Houve algumas interposições no meio do caminho, né? Nós conhecemos a história da queda, primeiro de Satanás, que se opôs ao plano de Deus, né? Se opôs ao trono de Deus, e depois nós vemos que Deus criou o homem, mas o homem caiu, e o pecado veio e entrou em todos nós, mas isso não frustrou o plano de Deus, isso não pegou o Senhor desprevenido, né? De surpresa, não. Porque lá antes da fundação do mundo, diz a palavra de Deus, o sangue do Cordeiro, conhecido antes da fundação do mundo. Opa, como é que é isso? Mas ainda nem foi fundado o mundo e o sangue do Cordeiro já é conhecido. Jesus veio aqui há 2000 anos atrás. Porque o Senhor, sendo Deus, né, sabendo todas as coisas, lá na eternidade passada, vendo a queda, vendo todas as coisas. Mas o Senhor Jesus disse, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor tomou essa decisão de vir na plenitude do tempo e morrer a morte para a nossa salvação. Derramar o seu precioso sangue. E quando o Senhor resolveu isso, então se Deus decidiu, já está feito, então já está conhecido o sangue do Cordeiro antes da fundação do mundo. Por amor a você e a mim. O Senhor então nos chama para participarmos deste seu eterno propósito. O maior propósito de Deus, irmãos, é levar tudo para debaixo da autoridade de Cristo. É convergir todas as coisas em Cristo. Trazer, resumir tudo em Cristo. E é interessante porque a palavra de Deus diz, Paulo, falando aqui um pouquinho no capítulo 3, ele diz, a mim, versículo 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério,
desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. O Senhor, agora através da igreja, vai manifestar a sua multiforme sabedoria. Fomos chamados para isto. Deus, vai levar todas as coisas sujeitas a Cristo. É isso que a palavra fala aqui também. Paulo vai falando um pouquinho isso, um verso aqui, versículo 22 do capítulo 1. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça, para que Cristo seja o cabeça, sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O desejo de Deus, Pai, irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo tenha a preeminência em todas as coisas. Que o Senhor Jesus Cristo seja o cabeça, seja o Senhor de todas as coisas. E na experiência nossa prática deve começar agora sendo o Senhor sobre nós, cabeça sobre a igreja. A igreja a qual Ele mesmo pagou o preço e comprou. Então há esse chamamento, irmãos, e há essa realidade, Esse propósito eterno de Deus é algo tremendo. O coração de Deus, Pai, está o tempo inteiro, colocado neste propósito. Então nós devemos prestar atenção nisso. Não devemos pensar, irmãos, que as coisas são desconectadas. Não pense que você foi chamado e creu no Senhor e agora mora aqui em Juiz de Fora, que é simplesmente para você ter uma vida saudável, para você parar de sofrer, como tem algumas propagandas, pare de sofrer. Amém, a gente pode parar de sofrer se o Senhor permitir, mas Paulo foi chamado para o contrário, Importa saber, ter a graça de padecer pelo meu nome, O Senhor falou que Paulo ia padecer pelo nome dele, Era diferente. Mas você estar aqui em Juiz de Fora não é simplesmente para parar de sofrer, mas é para participar desse eterno propósito de Deus em Cristo. Porque você foi chamado e você se tornou um membro do corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, a igreja, foi dada a Cristo para que Ele seja o cabeça de todas as coisas. Olha que coisa tremenda, irmãos. Agora, isso é algo, parece muito simples, e de fato, mas requer que Deus revele isso para a gente. Eu fui entender essa verdade que agora, para mim, parece tão simples. Embora tão gloriosa, mas parece simples de entender. Mas foi porque um dia meus olhos abriram para essa realidade. E aqui Paulo, ele vai falar sobre esta questão da importância de termos os olhos abertos por Deus, de termos a revelação que vem de Deus, para que a gente possa compreender aquilo que é de Deus. Paulo diz assim, ele estava orando para os irmãos, ele diz, versículo 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder.
Paulo estava orando para os irmãos em Éfeso, para que Deus concedesse a eles esse espírito de sabedoria e de revelação. Irmãos, aqui é uma verdade fundamental para nós. Nada, absolutamente nada que tenha valor, nos vem simplesmente por um entendimento apenas intelectual. Absolutamente nada de Deus. Quantas pessoas, usando aqui um exemplo, quantas pessoas conhecem a história da Bíblia, até mesmo criticam a Bíblia, livros e mais livros escritos contrário à Bíblia, às Escrituras, leem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque falta a revelação. Se Deus não nos revelar, nada vai ser feito, nada vai acontecer de real. Então essa verdade da palavra, Paulo estava orando para os irmãos em Éfeso, para que Deus desse aos irmãos a revelação. E aqui eu não estou falando naquelas revelações, irmão, eu tive uma revelação, Deus me mostrou você assim, assado, né? Olha, Deus mostrou que você tem que casar com a fulana, com o Beltrano. Não, isso é historinha. Eu estou falando da revelação, de ver como Deus vê. A revelação, você passa a ver como Deus vê. O dia que você creu em Jesus Cristo, você viu a Jesus Cristo como Deus o Pai vê. Ele tirou o véu, Ele revelou, tirar o véu. E você passou a ver a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Antes era apenas alguém histórico, um homem histórico. Mas de repente, lá dentro, no seu interior, abre-se as cortinas, o véu é tirado e você passa a ver. E esta revelação é que traz vida, a revelação de Deus. Então aqui, irmãos, há uma responsabilidade também para nós, de orarmos a Deus, para que Ele nos dê revelação, para que isso seja, algo real para nós. Deus já revelou o seu coração, essa expressão de Paulo, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Você já viu isso dentro de você, com realidade? Foi revelado, você crê, esse é revelado. Se você vive essa realidade, essa experiência. Se não é revelado ainda, irmãos, é algo que é apenas um conhecimento mental. Às vezes você pode viver aquela situação de que nós às vezes vemos muito isso na Irmandade. As pessoas leem muitas literaturas, ouvem muitas pregações, vão nas conferências. Então as pessoas têm todo o vocabulário espiritual. Sabem falar, da vida vitoriosa, sabem falar de um monte de coisa. Mas, de fato, é tudo mental. É algo de segunda mão. Ela está contando de uma coisa que outro viveu, mas que ela ainda não viveu, porque não é ainda algo revelado por Deus. Você tem que pedir ao Senhor para te revelar. Senhor, me revela este teu mistério. Paulo falou, o mistério da vontade de Deus. E Deus quis revelar. E Deus pode te revelar. Você pode orar, Senhor, me revele o teu propósito eterno. E Deus vai te revelar. Eu posso ficar aqui 10 horas tentando falar, tentando te convencer e te mostrar. Não vai ter nenhum efeito. No máximo que você vai ser, que cara chato, fala pra caramba. Só isso. Mas quando o Espírito Santo te abre o entendimento, aleluia, tudo é real. Tudo é real. Eu lembro uma vez com uma irmã, a gente estava evangelizando, então estávamos na casa dela, e eu estava falando do Senhor, e ela era muito, muito católica. Mas ainda não é porque era católica, mas é porque ela não tinha
ainda uma experiência de novo nascimento. E ela então era tão apegada a Maria, mas eu comecei a falar algumas coisas com ela. Olha, tem essa situação assim de Maria. Você lembra quando aconteceu tal fato e tal? Fui falando dela. Chegou a hora, pare. Agora eu estou entendendo. A luz veio, a revelação, ela me abraçou. Você agora, meu irmão em Cristo. Que glória! Porque é revelação de Deus. Não é algo, sabe, no conhecimento, na mente apenas. É claro que Deus não abandona nossa mente, nós precisamos da mente para compreender as coisas de Deus. Mas é algo que vem revelado de Deus. É lá dentro da gente. Deus precisa nos revelar as suas verdades. Assim como o nosso novo nascimento. Quando a gente crê em Jesus Cristo, foi porque Deus nos revelou. Ninguém conhece o Filho se o Pai não o revelar. Ninguém conhece o propósito de Deus se o Espírito de Deus não te revelar. Ninguém conhece que você é abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais se Deus não te mostrar. Mas uma vez mostrado, irmãos, quanta diferença! Você vai andar por fé naquela verdade da palavra de Deus. Não vai ser mais alguma coisa, sabe, teórica, que você fica nas conversas, até mesmo entre a irmandade, né? A gente gosta de conversar, fica aquela conversa, né? Parece bonita, espiritual, mas aquilo tudo é fachada às vezes, irmãos. Eu estou falando alguma mentira? Eu estou falando alguma coisa exagerada? Você sabe que não. Mas quando você entra nesta verdade, quando acontece isso que Paulo estava orando aqui para os irmãos em Éfeso, para que eles recebessem a revelação, espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Irmãos, tudo muda. E Deus quer nos revelar. Deus quer nos ver, porque estava no coração de Deus, oculto, mas Ele quer revelar. Deus se agrada, irmãos, porque eu não sei. Paulo diz, né, o beneplácito da sua vontade, né? Paulo ficou assim procurando, eu acho, uma palavra, um adjetivo, mas sabe, ele é o beneplácito da sua vontade, ele é o seu prazer. Deus quer nos revelar. Todas as coisas de Deus, irmãos, precisam ser reveladas a nós. E se não forem reveladas, sabe o que acontece? A gente fica na tradição, a gente fica no nosso próprio entendimento, nós ficamos na nossa própria arrogância, né? Nós ficamos inchados de conhecimento, e a palavra de Deus fala que o conhecimento incha, né? Ensoberbece, nós achamos que sabemos. Mas quando é revelação, produz vida, produz impacto, produz uma ação, produz uma fé vibrante, uma fé que opera. É diferente, irmãos. É real. E aquilo ganha o nosso coração. Então peça ao Senhor, Senhor, faça essa oração que Paulo fez para os irmãos em Éfeso, passa para você mesmo. Eu preciso fazer essa oração para mim mesmo, faça para você mesmo, faça para os seus irmãos. E é pela graça do Senhor, então Ele vai fazer isso. Como é que a gente pode falar, Cristo é o cabeça da igreja? Mas se Deus não nos mostrar isso como revelação, a gente fala, a gente vai continuar falando. Mas o dia que isso vem dentro da gente, né? Uma expressão bíblica é no nosso espírito. Mas vamos falar só assim dentro da gente, né? Dá para entender, no nosso interior. Quando Deus mostra isso, isso se torna muito real. O que é revelação, irmãos? É que você passa a ver como Deus vê. Como Deus vê Jesus Cristo, assim você deveria também ver e eu deveríamos ver.
E Paulo vai falar aqui do mistério, né? De Deus, vai falar do mistério de Cristo. E mistério tem que ser revelado. Paulo diz aqui, versículo 3 do capítulo 3. Olha o que ele diz aí, irmãos. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Está vendo? É segundo uma revelação. Segundo uma revelação. Não é aquela, Paulo não está falando daquela revelação que eu já dei o exemplo, né? Não é assim, Deus me mostrou, né? Isso. As revelações que a gente ouve por aí, é isso, né? Não é. A revelação é que Paulo viu nos olhos do seu coração, né? Uma expressão bonita, olhos do coração, dentro dele. Porque Deus iluminou o entendimento dele, iluminou o seu homem interior. E Paulo viu como Deus vê, né? Segundo a revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Se a gente ler para trás, a gente vai ver que mistério é esse. Ele está falando no capítulo 2, como é que Deus nos salvou, né? Como é que Deus, né, nos deu a salvação em Cristo. E vai falar que ele fez aí um novo homem. E vai falar da igreja. Vai falar que a igreja é a família de Deus, vai falar que a igreja, né, que nós somos cidadãos uns dos outros, né? Que nós somos edificados, um edifício para a habitação de Deus. Paulo usa algumas figuras para nos explicar o que ele está dizendo que é a igreja. E ele diz que era esse mistério. Paulo vai dizer em outras cartas, Colossenses, por exemplo, ele vai falar do mistério de Cristo. Ele vai falar também do mistério de Deus. Rapidamente, né? Fazendo um parênteses, esse mistério de Deus, a Bíblia diz que é Cristo. O mistério de Deus é Cristo. Agora, qual é o mistério de Cristo que Paulo está falando aqui? Fala também em Colossenses. A igreja, o seu corpo. E ele está dizendo que foi mediante uma revelação que ele entendeu isto. Deus revelou isso a Paulo. Deus abriu o entendimento. Paulo viu isso lá dentro, né, no seu coração. Deus mostrou. E ele falou que disse resumidamente, né? Então ele fala da igreja, né, como essas figuras que eu citei aqui. No livro de Efésios, Paulo vai falar da igreja, ele usa algumas figuras, né? O corpo de Cristo, né? Cidadão celestial, são um edifício que está sendo edificado para que Deus venha habitar. Está dizendo que é o exército de Deus lá no final do capítulo, né? Lá no capítulo 6, no final da carta. Há algumas figuras, uma família, o novo homem. Isso é a igreja. É o mistério de Deus. Mas o que é a igreja para o mundo, irmãos? Vamos começar para o mundo, depois a gente pergunta para os cristãos, né? O que é a igreja para o mundo? Qualquer pessoa no mundo, quando você fala igreja hoje, qual é o testemunho para o mundo do que seja a igreja? Igreja, ali tem um ali, ó. Igreja, sei lá, nome tal lá, né? É um templo, né? É um prédio. Igreja para o mundo é um prédio onde os religiosos, fanáticos ou não, vão para o mundo, né? Se reunir ali. Aquilo é a igreja. Para o mundo. A única coisa que o mundo entende de igreja é isso. É um prédio onde tem o nome igreja de alguma coisa e que vão um monte de gente lá. E o que é a igreja para os cristãos, para os crentes hoje em Jesus Cristo? Talvez
Talvez não, vou dizer aqui, não vou errar, hein? Para muitos ainda, a igreja é aquele mesmo templo, é aquele mesmo prédio. Para muitos que creram já em Jesus, eles estão tão impregnados da tradição, não tiveram a revelação de Deus no seu entendimento, e a igreja é um prédio, um lugar, ainda é um lugar. Ah, esqueci minha Bíblia na igreja, né? Ah, eu fui na igreja, vamos para a igreja, vamos chegar atrasado na igreja, né? Vamos. A igreja ainda é um lugar. Aí alguns compreenderam um pouco, não, olha, isso aqui é só um templo, né? É um lugar, a igreja somos nós, isso aqui é um templo. Ah, então é templo, ah, vamos ao templo, ah, templo, então templo é o quê? Lugar da morada de um Deus. Qual Deus que mora nesse templo, feito por mãos humanas? Qual? Templo de Deus é a igreja, somos nós, que estamos sendo edificados, edifício, verdadeiro edifício de Deus, irmãos. A igreja é o verdadeiro edifício de Deus, não é aquele prédio que tem um nome lá. O que é a igreja? Então, se você quer saber o que é a igreja, como Deus vê, você precisa ter a revelação, precisa ter esse entendimento que Deus te mostre. E Paulo está dizendo, olha a igreja, a qual é o seu corpo. Ele diz mais, a plenitude de Cristo. Olha só, quão distante nós ficamos, né, dessa realidade de Deus, porque a igreja para muitos é um lugar, né? Ou a igreja para muitos é uma associação. E aí, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, né? Paulo vai dizer isso em Efésios e em outros lugares, e Pedro vai dizer também, que o Senhor Jesus pagou um preço para comprar o quê? A sua igreja. E aí nós achamos que Jesus pagou um preço para comprar várias divisões do povo de Deus, né? Irmãos, pense comigo. É assim que Deus vê a sua igreja? Essa é a igreja de Jesus Cristo, que o Cordeiro de Deus, lá na eternidade, Ele já se ofereceu por ela. É para isso? Qualquer pessoa que lê um pouco a palavra de Deus e peça misericórdia ao Senhor vai ver de imediato que não é isso, irmãos. Tantas divisões, tantas coisas sendo chamadas de igreja. E a palavra de Deus fala que importa que todos os homens sejam salvos através de quê? Vocês lembram Atos? Através de um nome. Não é dado outro nome. Que importa pelo qual os homens sejam salvos. Qual é esse nome, irmãos? O nome do Senhor. E Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos, onde? No meu nome, mas nós temos um monte de outros nomes para nos identificar, não é verdade? É assim que Deus vê. Não é isso que a palavra está nos ensinando. Mas se o Senhor não abrir o nosso entendimento, irmãos, nós vamos permanecer crendo que essa é a ideia original de Deus. O que o homem acabou, o que o homem fez, né? A destruição, nós vamos achar que isso é a vontade de Deus. Mas graças a Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós, que se nós desejarmos, é se, Deus não nos obriga, né? É se. E se desejarmos, o Senhor abre o nosso entendimento. E toda a escama dos nossos olhos cai por terra. Como a de Paulo lá quando ele crê em Jesus, né? Ele, né? Seus olhos foram abertos, as escamas caíram.
E aqui Paulo vai falar, né, da igreja, vai falar do mistério de Cristo. O que é o mistério de Cristo, né? O que é a igreja do Senhor? Não é isso, irmãos, que nós testemunhamos nesse mundo. Não é o que o mundo entende. E não é o que a maioria dos filhos de Deus, infelizmente, entendem e praticam. Às vezes há um desejo no nosso coração. Às vezes eu converso com alguns irmãos, que desejo que eu pudesse entrar na mente daquele irmão, daquela irmã e falasse algo que ele entendesse e que, sabe, saísse daquela situação terrível, porque ele está totalmente longe do eterno propósito de Deus, diante daquilo que Deus propôs para ele em Cristo. Desejo que tenho, né? Mas eu não posso fazer isso. Só o Espírito Santo. E graças a Deus que Ele pode fazer. Por isso Paulo orava em favor dos irmãos. Então, se você já viu, o que você tem que fazer? Orar em favor dos seus irmãos. Paulo até diz assim em Romanos, olha, acolhei ao que é débil na fé. E discuta muito com ele, é isso? Não é. Acolher o que é débil na fé, não para discutir opiniões. A gente ama discutir opiniões. Não, olha, eu estou reunido num lugar assim, porque lá a doutrina é assim, assada, é muito bom. Lá é de Deus mesmo. Ah, tá bom, irmão, pode ser, Deus está usando, Deus vai abençoar e tal, né? Mas não precisamos discutir isso, né? Vamos à palavra do Senhor, vamos ler a palavra do Senhor. Vamos pedir que a luz do Senhor venha sobre nós e nos mostre o que é a sua vontade, o que é o seu mistério, o que é que estava oculto nos séculos. Paulo vai começar a falar sobre isso no capítulo 2. Paulo vai dizer até mesmo, né, que Deus, o Senhor Jesus veio agora, e ali, né, então, gentios, né, que eram os não-judeus, que estavam longe das promessas do Senhor, das alianças, etc., eles agora foram incluídos. E que a parede de separação que havia entre eles, que essa parede caiu, não existe mais, mas que Deus de ambos fez um só, Deus fez um novo homem. Então Deus nos chamou em Cristo, irmãos, para sermos a sua igreja, para participarmos do seu eterno propósito. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos, com toda sorte de bênçãos, e nos incluiu em Cristo, nos incluiu no seu propósito eterno. Sabe, vai muito além, às vezes, das questões pequenas que nós ficamos, né, aí por aí discutindo e falando. Mas com toda a simplicidade, né, eu queria dizer a você, né, todas as questões suas com Deus, em tudo aquilo que você gostaria de ter um entendimento, ore ao Senhor para que seja vindo aquele entendimento como revelação de Deus. Isso fará toda a diferença. Toda a diferença. Eu me lembro que quando eu pude entender essa questão do mistério de Cristo, que é a igreja, para mim, na minha experiência, foi quase que a mesma experiência do novo nascimento. Foi algo tão forte que para mim, sabe, foi algo assim tremendo. Eu me alegrei extremamente no Senhor. Eu pude entender o que é a igreja. Eu entendi que agora eu era um com os meus irmãos, com os quais antes eu achava que era primo, não era irmão. Eu comecei a entender que as divisões, na realidade, entre nós, os irmãos, eram coisas da carne, que não era esse o desejo de Deus. E que eu não ia mais estar, sabe, dispondo a mim mesmo para estar dividido dos meus irmãos. Mas que agora, sabe, eu abraçava todos os meus irmãos em Cristo. Sabe, de repente meu coração se alargou. Eu estava amando os irmãos, né? Em lua de mel agora de novo, com todos os irmãos. Qualquer irmão que eu encontrasse queria ter comunhão. Antes não, antes eu queria ter comunhão com aqueles aos quais eu reunia, né? Que seguiam o mesmo credo que eu, né? Que queriam, que pensava como eu.
que tinha as mesmas práticas que eu. Mas, a partir desse ponto, irmãos, tudo mudou. Tudo mudou. As coisas é como assim, olha, eis que tudo se fez novo. Quase um novo nascimento para mim. É algo maravilhoso. Então esse é um convite também para nós hoje, sabe, irmãos? Temos a revelação de Deus. Primeiro, claro, né? O mistério de Deus, que é Cristo. Todo aquele que já nasceu de novo, né? Teve essa revelação. Mas precisamos também orar ao Senhor para nos mostrar aquilo que estava no seu coração já oculto, né? Nos séculos dos séculos. O mistério de Cristo, que é a igreja. E mais, porque o Senhor chamou a sua igreja. Qual é o papel da sua igreja nesse propósito eterno de Deus? O Senhor, Ele tem um desejo. Aliás, Paulo diz que ele usa uma expressão interessante. Ele diz, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Versículo 18 que eu li. Deus tem uma esperança do chamamento, irmãos. Deus tem uma expectativa no nosso chamado. É claro, irmãos, ainda que sejamos tão... como aqueles discípulos no caminho de Emaús, lembram deles? Eles estavam na presença de Jesus, caminhando com Jesus, e Jesus colocou ali e começou a conversar com eles, né? Mas o que aconteceu? Ah, mas só você que não sabe, eles perguntaram para Jesus, só você que não sabe que o varão, né, aí foi falando, né? Morreu e já é o terceiro dia e nós estamos assim, assado. Jesus usou a expressão com ele, ó, tardos, lentos, morosos de entendimento. E o Senhor começou a explicar, né? Passar por todas as Escrituras, né? Imagino que coisa maravilhosa que foi, né? O Senhor Jesus falando, né? Dele mesmo, do que havia nas Escrituras a respeito dele mesmo, começando lá em Gênesis foi, né? Aí quando o Senhor foi lá e chegou e foi partir o pão com eles, entrou na casa, o Senhor não queria entrar, eles insistiram, entrou, quando ele foi partir o pão, então ele desapareceu da presença deles, e os olhos do entendimento deles, a revelação chegou a eles, eles viram que era o Senhor. Agora é esse relacionamento, não era mais de carne e sangue ali, mas agora era um relacionamento, né, de revelação de Deus. Eles tiveram os olhos do entendimento deles abertos e viram o Senhor. E aquilo mudou a vida deles. Mas às vezes nós somos assim, irmãos, nós estamos no caminho com o Senhor. Né? Nós somos filhos de Deus, já vimos as obras de Deus, somos abençoados, o Senhor nos abençoa, né? Nós gostamos, temos uma casa tranquila, a família boa, temos alguns irmãos para reunir, mas estamos nessa. Né? E Deus está nos chamando para compreender e para participar do seu eterno propósito em Cristo. Esse é o chamado do Senhor. Ah, mas poxa, será que é isso mesmo, né? Nós somos tão pouquinhos aqui em Juiz de Fora. Tem 3 pessoas ou 4. Irmãos, não importa. O Senhor te chama porque você é um membro do corpo de Cristo. Amém. Você pertence ao corpo de Cristo. Você é uma pessoa a qual o Senhor Jesus se deu por você. E o Senhor te chama a participar desse glorioso propósito em Cristo Jesus. E em Cristo Deus já te abençoou com todas as bênçãos. Isso é algo tão tremendo, irmãos. Tão tremendo. E o Senhor quer então nos fortalecer, irmãos. E Paulo, ele faz uma oração, outra oração para os irmãos, em Éfeso, no capítulo 3, ele diz assim no versículo 14: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória,
vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo faz uma oração, eu queria chamar a atenção aqui no versículo 16: vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Tendo todas essas revelações de Deus, sabendo a vontade de Deus, o natural é que a gente então vá praticar aquilo que é a vontade de Deus, que a gente vá ao encontro daquilo que é a vontade de Deus. Possamos participar, né? Se você ler aí no capítulo 2, a palavra de Deus fala que nós, pela graça, nós somos salvos, né? Mediante a fé. Né? Isso não veio de vós, não veio de nós, mas foi um dom de Deus. Não é por obra para que ninguém se glorie. E Paulo vai dizer que nós somos feituras de Deus para as boas obras. Somos feitura de Deus para as boas obras. Uma vez crendo em Jesus Cristo, né, nós vamos praticar as boas obras. Nós vamos fazer aquilo que é condizente com o novo nascido. Nós vamos andar agora na vocação que Deus nos chamou. Nós estamos lá, Paulo fala que Deus nos abençoou, nós fomos assentados nas regiões celestiais em Cristo, né? Essa é a nossa posição em Cristo. E precisamos pedir que Deus nos revele isso também, para tornar real. Essa é a nossa posição. Mas qual é a nossa experiência aqui na Terra? Hein? Qual é a nossa experiência no dia a dia? Às vezes, o nosso caminhar não reflete a nossa posição. Por quê? Nós precisamos pedir ao Senhor, então, que fortaleça o nosso homem interior, para que a gente consiga, que a gente faça aquilo que é a vontade de Deus, para que a gente ande de modo digno da vocação a que fomos chamados. Para que essas coisas que estamos falando, de participar do propósito eterno de Deus, ter essa realidade da igreja, vivermos como o Senhor deseja, para que seja real. Porque ainda estamos num tabernáculo caído. Ainda tem aqui, né? Uma vez que nós cremos em Jesus, nós não perdemos a natureza caída, né? Nós ganhamos a vida de Deus. Mas agora que o Espírito Santo veio habitar em nós, começou uma luta, começou um conflito aí, né? Gálatas nos fala desse conflito. Que a carne, o que ela faz com o Espírito? Ela milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Para que a gente não faça que seja do nosso, simplesmente, deleite, da nossa vontade. Mas para não fazermos aquilo que seja da nossa vontade, da carne, irmãos, Deus precisa fortalecer o nosso homem interior. Então é uma oração que você deve fazer sempre por você mesmo. Pelos irmãos, mas por você. Se o seu homem interior for fortalecido, você fará aquilo que Deus deseja que você faça. Mas se você não for, você não vai fazer. Vai ficar só no seu conhecimento, né? Você sabe, você teve a visão de Deus, do que é a realidade de Deus, mas você não consegue andar de acordo com aquela realidade. Você vai saber o que é o corpo de Cristo, por exemplo, você sabe que o Senhor diz apenas, Paulo fala, olha, eu estou assim preocupado que vocês podem estar saindo da simplicidade e purezas devido a Cristo. Você pode pensar e você vê, poxa, eu estou tão longe daquilo que é da simplicidade de Cristo, estou envolvido em tantas coisas que parecem tão espirituais, mas no final você sabe que é tudo coisas que não são simples, da simplicidade do Evangelho, mas você parece que não tem forças para sair daquilo. Ou Deus te revelou que basta o nome de Jesus para você se identificar, mas você não consegue. Você fica lá preso, né, a um outro nome.
É muito fácil, né, de vermos, né? Primeira pergunta quando me faz, você é cristão? Sim. A segunda já sabe o que vem, né? Que igreja, né? Nós achamos que temos que tomar um outro nome que não seja o nome do Senhor, que o nome do Senhor não é suficiente, né? Mas, mesmo vendo isso, às vezes a gente não consegue desvencilhar da situação porque nosso homem interior está enfraquecido. Ou se você tem algum hábito pecaminoso, você está lutando com ele, me parece que você não tem forças para largar, para deixar. Paulo vai dizer, nós vamos ver isso amanhã, se o Senhor permitir, né? O nosso chamamento agora, né, tem que se transformar numa vocação, né, que fomos chamados, uma vocação, um caminhar com Deus. Mas Paulo vai falar de coisas assim muito práticas. Ele fala de coisas nas alturas, mas aqui na terra também. Olha, antes, aquele que furtava, não furte mais. Olha só, ele está falando que Deus nos abençoou com as bênçãos celestiais em Cristo, com toda sorte, algo tremendo, mas aí ele vai e volta. Aquele que mas tem irmão que estava roubando? Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe com as próprias mãos. E tenha com que acudir ao necessitado. Olha a diferença. Mas para fazer essa mudança, irmãos, é pelo poder do Espírito Santo. Você não vai conseguir. Ninguém vai conseguir, mesmo sendo salvo. É só pelo Espírito Santo de Deus. Então Paulo fala que Deus possa fortalecer com poder. Com poder. O homem interior pelo Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo fortalecendo o nosso homem interior, irmãos, não vamos a lugar nenhum. Nós vamos conseguir fazer algumas coisas de religiosas. Nós conseguimos, religiosos não conseguem? Religiosos, né? Às vezes nós somos religiosos em algumas coisas, né? Só que não tem realidade nenhuma diante de Deus. E às vezes podemos, né, ser como sepulcros caiados, né? Mas não tem realidade. Então Paulo faz essa oração também, para que Deus fortaleça o homem interior. Aqui está, irmãos, eu creio, sabe, um grande segredo na nossa vida de experiência diária, sabe, de caminhar na vitória. E de caminhar fazendo aquilo que é da vontade de Deus. Porque nós podemos ter o entendimento, a revelação, mas isso pode não passar a ser experiência para a gente. Então nós precisamos avançar. O Senhor nos abre o entendimento. O Senhor nos dá uma visão e nós precisamos obedecer. Mas às vezes nós não temos forças. Paulo ele diz para aquele, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Paulo recebeu uma visão e ele foi obediente àquela visão, porque o homem interior de Paulo estava sendo fortalecido pelo poder do Espírito Santo. Sozinho ele não iria. Por ele mesmo não iria. Não adianta, você pode ser uma pessoa bem obstinada, né? Olha, eu tenho uma força de vontade incrível, né? Olha, tem algumas coisas lá na sua vida, lá dentro de você, que você vai querer fazer a vontade de Deus, mas por você, pela sua grande força de vontade, você não vai conseguir. Graças a Deus, porque não é mérito seu, é pela graça de Deus, é pelo poder de Deus, é o Senhor agindo em nós, é Deus, é quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. Não é assim que diz a palavra? Então é Deus que opera, que Deus, sabe, possa nos dar esse fortalecimento. Em primeiro lugar, nos abrir, sabe, o entendimento, como na oração de Paulo, que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração. Deus possa nos dar o espírito de sabedoria e de revelação, para vermos os mistérios de Deus, o mistério de Deus que é Cristo, o mistério de Cristo que é a igreja, para vermos o propósito eterno de Deus em Cristo, de tornar Cristo cabeça sobre todos, e que o Senhor nos dê graça
que nos fortaleça interiormente, para caminharmos de acordo com esta visão. Tendo uma visão, que o Senhor nos dê força e graça para caminharmos, para experimentarmos aquilo que está de acordo com essa visão. Ou falando de outra maneira, que aquela posição que nós temos em Cristo, assentado nos lugares celestiais em Cristo, que possa se tornar uma experiência diária para cada um de nós. Amém. Que Deus nos abençoe. Amanhã, Senhor permitindo, nós vamos continuar. E amanhã eu queria falar um pouco dessa caminhada, tendo essa revelação de Deus agora na caminhada. Que Deus nos abençoe. Podemos ter uma palavra de oração ou duas. Eu vou orar, mas talvez alguém queira orar também. Pai, nós te damos graças por esse privilégio de estarmos juntos e abrirmos a Tua palavra, Senhor, e meditar nela. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito mesmo possa abrir o nosso entendimento. Ó Senhor, a despeito de toda a nossa fraqueza, da nossa falta de entendimento e clareza, Senhor, nas questões espirituais, mas que Teu Espírito Santo, Senhor, possa trazer-nos luz, iluminar, Senhor, os olhos do nosso coração. Senhor, para que possamos ver os Teus mistérios, Senhor. O mistério que estava oculto, Senhor, que a gente veja com muita clareza. Ó Senhor, que possamos ver a Jesus Cristo de uma maneira nova, clara e real, como o Senhor vê, Senhor. E aquilo que Tu tens, ó Senhor, ordenado, aquilo que o Senhor tem colocado como propósito eterno, Senhor, em Cristo, que possamos compreender. E não só compreender, que a nossa experiência diária, Senhor, reflita esta realidade. Senhor, dá-nos a graça de caminharmos de acordo com aquela posição que o Senhor já nos deu em Cristo, de estarmos assentados nos lugares celestiais juntamente com Teu Filho, Senhor. Ó Deus, dê-nos essa graça. Te agradecemos por esta reunião, te agradecemos por cada um de nós que está aqui juntos, Senhor. Ó Senhor, e pedimos a Tua bênção, que o Senhor nos leve de volta para onde formos agora, para as nossas casas, na Tua proteção, Senhor, na Tua cobertura, que o Senhor possa nos guardar, Senhor, e que o Senhor nos dê a graça de amanhã estarmos juntos, aqueles que o Senhor desejar que estejam juntos, e que possamos receber a porção do Senhor novamente amanhã, Senhor. Amém. Pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.